Senhoras e senhores, eu sou o Márcio e esse é o meu mundo nem tão particular. Sejam todos bem-vindos. Uhul! Uhul! Então, depois de inúmeros pedidos, as pessoas falando comigo no Facebook, no Messenger, mandando mensagem no WhatsApp, no direct do Instagram, todo mundo dizendo não faz isso. Eu resolvi ouvir algumas poucas pessoas da minha família e estou aqui tentando, né? Resolvi compartilhar para vocês sobre o meu mundo. Aí a gente tem filme, livros, séries, vamos falar de comida e muita besteira, coisa que faz parte do meu mundo e que eu quero compartilhar com vocês, beleza? E para começar eu quero falar sobre um tema que está bem atual, falta pouco mais de um mês para acontecer e nós precisamos discutir sobre o que os trailers, os teasers lançados pela HBO falam ou mostram sobre o futuro de Game of Thrones. Sim, a última temporada, a oitava de Game of Thrones está aí batendo as portas, ó. Dia 14 de abril, nós precisamos falar um pouco sobre o que esperar, sobre o que pode acontecer com os personagens, o que os teaser, o trailer mostraram, falaram pra gente ali, o que a HBO deixou vazar, com essas coisas que ela já liberou pela série, né? Ontem, né, a HBO acabou lançando os tempos de cada episódio, aí a gente vai ter episódios de 1 hora e 20 minutos, ou seja, é um filme, né? Então tem muita coisa ainda pra acontecer nessa última temporada. E de cara assim a gente já sabe que não é surpresa para ninguém, todo mundo deve saber que o que vai ter são mortes. Então a gente vai perder muitas pessoas, muitos personagens vão acabar morrendo nessa temporada. E eu acredito que de cara assim nos 3 primeiros episódios a gente já vai ter 3 mortes bem significantes que são da família Stark. A Arya, a Sansa e da Daenerys Targaryen. Sim, a Daenerys Targaryen. Por que eu acho que essas 3 personagens, principalmente femininas, importantes na série, vão acabar tendo o fim logo no início assim da temporada? O primeiro teaser que a HBO lançou no começo de janeiro mostra aquele CGI, né, aquele mapa, e a gente vê a neve se aproximando, e a primeira coisa que a neve cobre é o que? O dragão, o símbolo de Targaryen. Logo depois a neve vem e cobre o lobo. E aí no meio do mapa de Westeros, a neve se encontra com fogo, representado nesse teaser como se fosse os Lannister, vindo do sul. E ali acontece uma explosão, o que me faz entender que a guerra principal, o embate central da temporada, vai acontecer ali, entre o norte e o sul, entendeu? Então vai ser com o pessoal lá do sul, que é a Cersei, com os vassalos, as pessoas que estão juramentados à casa Lannister. A gente sabe que a 7ª temporada, a temporada anterior, terminou com o Rei da Noite derrubando a muralha, né, com o Ice Viserion, né, que é o dragão da Daenerys virado em vagante branco. E aí ele derrubou a muralha, e para quem não sabe, a muralha fica ao extremo norte de Westeros. Então logo depois da muralha, vindo em sentido sul, tem um Winterfell. Então os vagantes brancos e o Rei da Noite vão fazer check-in em Winterfell logo no início dessa temporada. E aí acontece aquilo que o trailer mesmo lançado no começo desse mês mostrou, que é eles se preparando para uma batalha que vai acontecer ali no Winterfell e vai ser de cara logo no começo dessa temporada. Como é uma guerra e uma batalha muito importante, personagens grandes e importantes também vão morrer. Eles estão batalhando com os vagantes brancos. É algo novo, difícil. O que a gente sabe é que eles são destruídos por vidro de dragão, né? Mas nem todo mundo sabe, eles não têm isso com facilidade. E aí logo de cara o trailer mostra a Arya fugindo, ela meio cansada, ferida, não dá pra gente entender o que está acontecendo com ela, mas provavelmente ela já batalhou e ela tá narrando, né? Começa narrando dizendo: eu já vi várias faces da morte, mas essa eu quero ver de cara, né? E também o teaser, o segundo teaser que foi lançado antes desse trailer, mostra o Jon Snow, a Arya Stark e a Sansa caminhando sobre as criptas. Para quem não sabe, as criptas é um lugar que fica abaixo de Winterfell, ali debaixo da casa dos Starks. E nessas criptas são enterrados os corpos das famílias dos Starks. E toda pessoa que morre, eles acabam construindo uma estátua. A gente vê que o Jon, a Arya e a Sansa estão caminhando pelos corredores das criptas. E no final do teaser, eles se deparam com a estátua deles mesmos, né? E aí tem um detalhe bem interessante. A Sansa e a Arya, as estátuas delas estão com a mesma feição e aparência que as personagens têm na 8ª temporada. Já a estátua do Jon Snow não, ela está envelhecida. O que me faz crer que a Arya e a Sansa vão morrer nessa temporada. E como o Winterfell vai estar em batalha, provavelmente elas vão morrer nesses 3 episódios, né? E o Jon Snow não vai morrer logo de cara, até porque provavelmente ele vai sobreviver e termine a série vivo,
porque o Jon Snow já morreu aí no final da 5ª temporada, e a gente teve a volta dele na 6ª temporada. Então eu não acredito que eles vão reviver um personagem, principalmente importante como o Jon Snow, para matar ele logo em seguida, 2 temporadas depois. Então não. Jon Snow permanece vivo e Arya e Sansa morrem logo de quebra nesse início de temporada. Aí vocês podem me perguntar, e por que a Daniela dos Dragões? Por que a Daenerys vai morrer? Por que você está dizendo isso? Eu acho que o trailer foi bem óbvio, né? O teaser, na verdade, quando mostra a neve primeiro consumindo o dragão e depois os lobos dos Starks. A gente sabe que a única pessoa dos Targaryen, dos dragões ali vivo, é a Daenerys, né? Já que o Jon Snow é aquela mistura de Stark e Targaryen. Eu acredito que mesmo quando ele souber que ele é o filho, que ele é o descendente mesmo dos Targaryens e tal, ele não vai aceitar assumir esse manto de herdeiro da família, não. Acho que ele vai continuar como sendo um Stark. Ele foi bem criado pelo Ned para isso. O sonho dele era ser filho do Ned, era ser um Stark. Então ele cresceu com essa família. Eu acredito que ele vai permanecer na família. Inclusive ele vai até rejeitar o Trono de Ferro, se o Trono de Ferro ainda for continuar existindo depois de toda essa batalha dessa última temporada. Então, como a neve no teaser mostra destruindo, consumindo o primeiro dragão, e como a Emilia Clarke anunciou que o final dela foi trágico e tal, e ela encerrou as gravações assim logo de cara, eu acredito que a morte dela vai ser logo no início ali da temporada. Ah, mas a Daenerys é um personagem importante, o título dos livros é As Crônicas de Gelo e Fogo, e a gente acredita que essas Crônicas de Gelo e Fogo sejam uma referência a Daenerys e ao Jon Snow. Sim, beleza, mas nós estamos falando de uma última temporada. É acesso ao final, entendeu? Ele precisa daquele final. E ali, Game of Thrones nunca foi, nunca será uma animação da Disney e nem uma novela da Rede Globo que você vai ver um final com uma mesa, com um banquete, com o Jon Snow, um casamento, Jon Snow e Daenerys casado, o passar dos anos, as crianças correndo pelo palácio. Não, isso não vai acontecer. Isso for acontecer, vai ser um fanservice muito do paia, muito chato, né? Paia aqui em Fortaleza significa uma coisa ruim, muito fraco, não é legal, distante de legal. Então acredito que vai ser, porque não é Game of Thrones, isso não é Game of Thrones. Eu acredito que isso não seja o final do R.R. Martin, né? Inclusive ele até anunciou esses dias que ele não sabe o final da série. Então a série vai caminhar para um final bem distinto do final que ele criou para o livro. E eu acredito que o final seja mais ou menos isso, já que ele é bem loucão. E a gente sabe que Daenerys, pelo que ela disse, ela não vai ter um final bacana, né? Eu tenho várias possíveis coisas que possam ter acontecido com ela, mas eu acredito que ela vá morrer nos 3 primeiros episódios e aí a história siga para um outro rumo, com o Jon Snow já sabendo que é o verdadeiro herdeiro dos Targaryen e tal. Mas aí pelo trailer lançado a gente já viu que tem o Grand. O Grand vai retornar para essa última temporada. Para quem não se lembra, o Grand é o filho bastardo do rei Robert Baratheon, né, que na verdade é o rei legítimo, né? Ele tem direito do trono e ele é o único filho do rei, já que os 3 filhos da Cersei, nenhum eram dele, e principalmente porque estão mortos, né? Então, ele é o legítimo herdeiro ao trono. E aí, aquele rapaz ferreiro que fez o capacete, que a Melisandre pegou ele, tirou o sangue dele e tal. Então, ele vai voltar para essa última temporada, e eu acredito que vai existir esse impasse entre ele e o Jon, tal, porque ele é o herdeiro, é o Baratheon vivo, único. Então, ele é o herdeiro legítimo do trono, e o Jon Snow, na verdade, está lutando por um trono que foi usurpado. Isso se ele for entrar nessa disputa. Que eu acredito que com a morte da Daenerys, o que ele vai querer mesmo é uma meio que vingança, né? Vencer o Rei da Noite por questão de honra e tal. Já a Cersei, eu acredito que ela vai ser assassinada por um dos irmãos dela, que eu acho que vai ser o Jaime Lannister, né? Porque a profecia se encontra no 4º livro, se eu não me engano, Festim dos Corvos, ou é no 3º, eu não me recordo muito bem. Ou é no 3º livro, ou é no 4º que a gente vê essa profecia, né? Ela se recorda dessa profecia quando ela era jovem, e ela acontece no início da 4ª temporada. A gente vê isso na série acontecer, que ela vai lá e aquela médium, aquela bruxa diz pra ela que ela ia ter 3 filhos, mas nenhum deles ia ser filho do rei, e que 3 iam ser as mortalhas dela, ou seja, ela ia perder os 3 filhos dela, e tudo isso já aconteceu, entendeu? O que ela profetizou realmente aconteceu. E para finalizar, ela dizia que ela ia morrer assassinada pelo irmão dela, né? O irmão dela ia sufocar ela, e eu acredito que isso vai acontecer pelas mãos do Jaime, né? Até para se cumprir aquela coisa de que ele é o regicida e tal, e a gente viu pelo trailer o que a gente já imaginava pelo final da 7ª temporada, que ele abandonou ela e seguiu.
Então eu acredito que eles, pelo trailer, a gente já tem certeza de que ele se uniu ao norte. Então ele tá com Jon Snow na batalha e ele vai matar ela até por uma questão de honra, eu acredito. E para se cumprir aquela questão de regicida. Eu não creio que o Tyrion vá fazer isso, então eu acredito que isso vai ficar a cargo do Jaime. Até porque eu acho que ninguém acredita, né, que ela esteja realmente grávida. E isso talvez seja mais um dos motivos de ele entender de que, na verdade, ele sempre foi manipulado pela irmã. E aí eu acredito que provavelmente não vai ter mais Trono de Ferro. Se tiver, vai ficar nas mãos de alguém que a gente nem imagina. Eu acredito que se não for um fanservice, pelo que a história corre, o correto é isso. Se a gente não tiver um fanservicezão grandão, eu acredito que Game of Thrones vai correr para isso. Provavelmente Westeros vai ser devastada, porque vai ser uma guerra como nunca visto antes, né? Eles vão estar lutando com mortos-vivos e tal. E acredito que o Jon Snow vai dominar um dos dragões. A gente viu uma cena do trailer que ele se caminha para os dragões junto com a Daenerys, né? Com o Drogon, que eu gosto de chamar de Diogo, e o Rhaegal, esqueci até o nome do outro dragão aqui. Então a gente vê a cena deles dois caminhando. Então provavelmente ele vai dominar um dos dragões e vai andar neles aí. E vamos ver o que é que vai acontecer. Só sei que a gente tem que esperar muitas mortes e não criar expectativa em cima de personagens que nós gostamos e curtir. Porque essa última temporada vai estar incrível e eu espero um plot twist em cima do outro, assim como aconteceu na sexta e na sétima, apesar da sétima ter sido mais fraquinha, né? E espero que não seja tudo tão corrido como aconteceu na temporada anterior. E espero que eles fechem todos os arcos de personagens, de histórias, de uma forma bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Então se inscreve aqui no canal, dá uma curtida para ajudar. Acende o sininho para que vocês sejam notificados quando o próximo vídeo for lançado, beleza? Porque esse aqui é o meu mundo, mas ele nunca foi particular. Valeu, tchau!